Feriadão tem Corinthians e Juventude aqui na Globo, 9h30 da noite. O Corinthians está no seu melhor momento da temporada e com a chegada de veteranos de muita qualidade, a expectativa só aumenta para o resto do campeonato. O Corinthians é um time em construção. Tem que ter paciência. O Corinthians é o time de garotos. O Corinthians é Cássio, Fagner e a molecada. Quantas vezes não escutamos essas frases? Muitas, né? E é um fato. Quando começou a temporada, nada de contratações. A solução era a base. Na zaga, o Raul Gustavo, o João Vitor. Na lateral, o Piton. Do meio pra frente, Rony, Vitinho, Vital, Arauz e Mosquitos. Só molecada. A média de idade no primeiro jogo da temporada era de 26 anos. Vieram os maus resultados e as eliminações fizeram o clube repensar tudo. Com as contas minimamente equilibradas, vieram os reforços e que reforços! Os bons passes e dribles do Juliano, o golaço do Renato Augusto e a expectativa de estreia do William elevaram a qualidade do time e também a média de idade. Mesmo com as chegadas do Roger Guedes e João Pedro, com 24 anos cada um, a média de idade do Corinthians hoje é de 31 anos. Não é um choque de gerações, é uma parceria. Os mais experientes são mais cerebrais em campo e os mais novos fazem a correria. E assim, com essa mescla, o Corinthians tem tudo para melhorar dentro de campo. É um encontro de característica de jogador experiente, no caso de meio campo, conseguir colocar os mais jovens, os atacantes, numa condição de finalização, numa condição de velocidade. 3 jogos, 3 vitórias. Contra o Ceará, gol do Watson, de 20 anos, e do Renato Augusto, multicampeão pelo clube. Na vitória em Curitiba, em cima do Atlético Paranaense, gol do Rony, 22 anos. Em Porto Alegre, contra o Grêmio, gol do Jô. Experiente, né? Pequena amostra de que essa mescla pode sim ser um caminho para o time ter dias melhores. Roger Guedes sempre em seus primeiros jogos em seus clubes. Contra o Criciúma deu uma assistência em 2014. Contra o Palmeiras também, estreou com assistência. No Galo estreou marcando e na China não brilhou, né? Mas o primeiro gol dele como profissional, olha só, foi contra o Corinthians. Então, realmente, ele costuma estrear bem. Já vou chamar o Flávio Ortega para conversar conosco e o Ortega vai responder pra gente. Ih, eu vim pra cá? Era lá? Eu vim pra cá. O Ortega tá lá, será? Não, ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer no lugar do Roger Guedes. Desculpa, Ortega. Aí, apareceu lá. Tá aqui. Ô, Ortega, é o seguinte, eu pensei que estava na outra tela, Ortega, eu vim pra cá, não deu certo, mas tudo bem, agora deu. É o seguinte, o Roger Guedes vai estrear onde? De centroavante, do lado, como é que vai ser, já sabe? Tudo bem, Bruno? Um abraço aos comentaristas e ao fã de esportes. Hoje ele treinou aberto pela direita. Então, o Roger Guedes ali jogando mais como um ponta e com o Jô mantido como centroavante. A gente só não dá para cravar se ele começa como titular. Assim, primeiro, nós não estamos no CT ainda acompanhando os treinamentos, infelizmente, né? Já era a hora, talvez. Mas ainda isso não acontece. Então, ainda somos municiados ali por aqueles nossos informantes. Então, o treinamento acabou agora há pouquinho e o Silvinho fez uma atividade com 13 jogadores, né? Claro, obviamente, só entram 11, mas o que ele fez? Em 2 posições, ele testou ali 2 jogadores que ele está avaliando, ou é um ou é outro. Então, no meio de campo, como o Renato Augusto precisa de um cuidado maior, ele fez uma parte com o Renato Augusto e com o Rony juntos, e depois na bola parada, uma parte com um, uma parte com o outro. E aí lá na frente a mesma coisa. Ele fez um ataque com Roger Guedes ou Luan, Gustavo Silva, o Mosquito e Jô. E o William ficou o tempo todo trabalhando no time reserva. Aí na bola parada, uma parte com o Roger Guedes, outra parte também com o Luan jogando como ponta. Lembrando que o Adson, que era o menino que estava jogando por aquele setor, aquela forte entrada do Thiago Heleno contra o Atlético Paranaense, ele ainda segue fora, já vai para o segundo jogo seguido ausente do time. Então, o time que treinou hoje com 13 jogadores, né, teve o Cássio no gol, e aí a gente vai ver aí na tela para vocês, a defesa com a volta do Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, o Gabriel ali posicionado como o primeiro volante, o Juliano, aí
Rony e Renato Augusto, vai jogar um só, obviamente, Gustavo Silva, Roger Guedes e Luan, e o Jô. Então vai jogar, obviamente, também um entre o Roger Guedes e o Luan. Daqui a pouquinho, Bruno, a gente está esperando só o Corinthians soltar a lista dos relacionados, porque com essa lista a gente vai ter a certeza se pela primeira vez os 4 grandes reforços estarão juntos. Eu imagino que, como o Juliano já está jogando, o Renato Augusto também, o Roger Guedes está bem fisicamente, já treinou inclusive com essa possibilidade de titular, estarão nessa lista. A grande dúvida é o William mesmo, que é um jogador que acabou de chegar e precisa de cuidados maiores. Mas tudo indica, está treinando bem, que pode estar nessa lista também. E o Ortega é ligeiro, hein? Porque eu mandei esse abacaxi para ele onde que o Roger Guedes ia estrear. Ih, será que eu perguntei algo que ele não sabia? Na hora ele já mandou o treino como foi. Não estava combinado não, viu, Marra? Sabe tudo. Ortega, prazer estar com você. Queria te perguntar em relação ao Gustavo Mosquito. Porque a gente já viu ali, você já destacou, né, o Roger Guedes pelo lado, o lado que normalmente joga o Gustavo. O Gustavo pode ir para o outro lado, o Roger Guedes pode ir para o outro lado, as coisas podem mudar. Só que quando a gente fala de característica, o Gustavo é o jogador mais de velocidade para chegar mais até a linha de fundo, é o jogador mais da profundidade. O Roger Guedes acaba entrando na área. Você acha que em algum momento altera o posicionamento ou altera a situação do Gustavo? Eu acho que sim, eu acho que eles podem revezar muito de lado, Marra, porque isso já tem acontecido quando jogam juntos Gustavo e Adson, né? Com o Roger Guedes, eu entendo que são características diferentes, né? O Gustavo vai estar mais espetado e mais com aquela bola dominada partindo para cima no 1 contra 1. O Roger também, mas cortando muito e finalizando mais. E talvez até quando o Jô voltar um pouquinho para fazer um trabalho de pivô, e nos últimos jogos ele tem aumentado a sua área de atuação, né? Voltado bastante para preparar mais a jogada. Aí eu acho que você vai ter ali dentro da área Roger Guedes, o volante, ou o Rony, ou o Renato Augusto, chegando para pisar na área, o Juliano também se aproximando. Então eu acredito que entre Gustavo Silva e Roger Guedes, só entre eles, o máximo que pode acontecer é uma troca de lado. Mas a movimentação do time, isso vai melhorar bastante, imagino, pelas informações que eu tenho do que tem sido trabalhado. Vai ser um time muito mais móvel com essas peças em campo. Aí quando entrar o William, provavelmente no lugar do Gustavo Silva, aí o time também vai ter um acréscimo de qualidade quanto a isso. Ortega, um pouquinho mais cedo a gente estava num modo aqui meio que Estúdio I, né? Um beijo para Maria Beltrão, discutindo assim, diplomacia, né? E justamente sobre essa questão dos brasileiros voltarem para cá, e tem a questão do William, que os corintianos têm muita dúvida. O Corinthians teve essa preocupação com o William, essa questão de se pode chegar, treinar, jogar normalmente, se tem que obedecer quarentena ou não? Teve sim, Bruno. Você sabe que ontem, depois daquela confusão toda, né? A gente já começou a disparar mensagem para tudo que é lado, e principalmente o departamento jurídico do clube, né? A informação é justamente essa, né? Os advogados do Corinthians consultaram não só essa portaria, mas também a Anvisa, e o Corinthians está seguro que pode utilizar o William, se esse for o caso, se fisicamente o Silvinho entender ser possível, no jogo de amanhã. Justamente por esse artigo 3, que, na verdade, ele é mais forte do que os subsequentes que vêm depois, dizendo que os brasileiros também poderiam ficar em quarentena. O artigo 3 diz que brasileiros não precisam passar por esse período, só estrangeiros que chegam do Reino Unido ou de zonas vermelhas. Então, o Corinthians, se for opção do Silvinho, tem a segurança jurídica de que pode escalar o William tranquilamente no jogo de amanhã contra o Juventude. Só faltava de novo, né, Eugênio? Ter outra confusão agora com o William, né? Mas eu, assim, tem que respeitar enormemente os advogados do Corinthians, claro. A informação do Ortega, o que foi passado por ele, pelo pessoal da Anvisa. Claro. Eu ouvi o presidente da Anvisa, ontem ele deu várias entrevistas, sim, inclusive aqui a ESPN, indicando que é necessário passar por quarentena. A minha interpretação, tá, de tudo que eu li, ouvi de ontem para hoje, é o seguinte: o estrangeiro não pode entrar no país. Sim. O brasileiro pode entrar, mas tem que fazer quarentena. Uhum. Mas aí, assim, portaria, muda daqui, entra dali, recurso, vai de lá. Se os advogados do Corinthians estão seguros, não, eu acho estranho. Só duvido que alguém vai aparecer no estádio para parar o jogo, claro, de novo, né? Mas esperar para ver o que vai acontecer.
A minha interpretação é essa, que ele teria que fazer uma quarentena. Ouvi, inclusive, o presidente da Anvisa falando sobre isso. Não, e são tantas dúvidas, né, e tanta confusão, que é importante que o Corinthians teve esse cuidado e deve estar respaldado, certo, Marra? Pelo que o Ortega está contando para a gente, está respaldado que teve essa preocupação e teve a liberação dos órgãos competentes. Aí não de Conmebol, da CBF, de órgãos competentes, né, Marra? Não, deve estar. A gente precisa sempre lembrar que, assim, existe uma confusão geral, né? Claro. Eu acabei de receber uma mensagem aqui falando que 4 genocidas argentinos entraram no país. Gente, você acaba se machucando, dependendo de onde você está viajando, né? Você acaba caindo no chão e se machucando. A situação, ela é uma situação confusa. Claro. Porque não está claro para ninguém. E tem essa situação de aeroportos, tudo. O Corinthians procurou a informação. Ok. Ele acredita nisso. Isso tranquiliza, então, o torcedor do clube. Valeu, Ortega. Obrigado. Valeu, Bruno. É importante a gente dizer, né, Bruno, só para explicar, contextualizar, não é nós aqui que estamos dizendo que o Corinthians está certo em colocá-lo em campo, não. Nós estamos só informando que o Corinthians se sente seguro em colocá-lo em campo por essa portaria. Então, só para antes que as pessoas confundam um pouco, não tem juízo de valor na informação, é só simplesmente a informação. Um abraço. Valeu, aí então Ortega trazendo essa informação pra gente, tá? Seguimos aí então no Sport Center, vamos lá. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.